Olá, paz e bem ao seu coração. Muito obrigado por ter acessado esse canal. Eu espero que você esteja bem. Eu quero compartilhar com você da leitura de um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 121, em que eu quero ler na versão da Bíblia Transformadora, nova versão transformadora. E nesse texto nós encontramos, nessa tradução de Bíblia, as seguintes palavras: Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Amém. Não temas, Deus está no controle. Quantas vezes você já ouviu essa afirmação? Quantas vezes você, diante de uma situação que ameaçava lhe roubar a paz, a tranquilidade, você já escutou alguém dizendo o seguinte: fique em paz, Deus está cuidando de tudo, Ele está no controle. Eu reconheço que há momentos em que é muito difícil sossegar, descansar, dar paz ao coração. Essa dificuldade surge muitas vezes porque nós vamos permitindo que o nosso coração fique sobrecarregado de ansiedade, de preocupação. A preocupação é a ocupação da mente com algo que ou não existe, ou se existe, nós não temos o controle sobre isso. Existem algumas afirmações que nós podemos fazer sobre a preocupação que tem por base a palavra de Deus. A primeira é que a preocupação é inútil, porque ela não muda o futuro e nem altera as circunstâncias. O simples fato de você ficar preocupado, preocupada, não muda o futuro e não altera as circunstâncias pelas quais você está vivendo no presente. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 27, o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, deixou claro essa afirmação, essa realidade, com as seguintes palavras: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A segunda afirmação que nós podemos fazer sobre a questão da preocupação é que ela é irracional. A preocupação é irracional porque, além de ser baseada em algo que ainda não aconteceu, ela nos faz muitas vezes agir apenas com a emoção ou até mesmo nos impede de agir. Nos impossibilita, nos imobiliza na decisão que tomamos muitas vezes de querer mudar a situação. E nesse sentido nós precisamos compreender que existe grande diferença entre prudência e preocupação. A prudência tem a ver com aquela atitude cautelosa, cuidadosa que nós devemos ter no sentido de tomar providências antecipadas para que não sejamos surpreendidos em alguma falta. Por exemplo, imagine que você tem uma conta para pagar que vai vencer no dia 30 do mês que vem. A prudência é aquilo que lhe move a trabalhar, a tomar providências no sentido de ter recursos para pagar a conta quando o dia do vencimento chegar. Já a preocupação é aquilo que te faz passar as noites em claro,
sem dormir, imaginando que quando chegar o dia 30 do mês que vem, você não terá o dinheiro para pagar a conta. Terceiro, é que a preocupação ela é danosa, porque ela nos consome. Ela abala nossa saúde mental, física e emocional. Ela prejudica, inclusive, ela pode prejudicar, inclusive, o nosso relacionamento com Deus. E penso que de todos os males que a preocupação pode acarretar, o maior dano é o de abalar ou minar a nossa confiança no cuidado de Deus para conosco. Esse Salmo 121, o salmista nos fala de algumas certezas. Ele nos faz algumas afirmações que são convites a descansarmos no cuidado divino. A lembrança de quem Deus é, de como Ele age, constitui-se no grande antídoto, do grande remédio contra a preocupação. Quando estamos cansados, com a alma sobrecarregada, diante das preocupações da vida, não há melhor atitude a tomar, não há melhor coisa a fazer do que convidar a nossa alma a lembrar-se de quem Deus é e de como Ele age em favor dos seus filhos. Por isso, o salmista inicia dizendo o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Talvez você esteja nesse momento de sua vida se identificando com um salmista. Talvez você esteja atravessando uma situação em que você precisa de socorro, precisa de uma solução, de uma saída, e você tem se perguntado: de onde me virá o socorro? Esse era o motivo da preocupação para o salmista e que tem sido o motivo da preocupação de muitas pessoas. Aqui nesse salmo, nós somos colocados diante da receita contra a preocupação a partir da visão que esse salmista tinha a respeito da pessoa de Deus. E eu quero lhe convidar a observar atentamente duas afirmações que nós podemos tirar a partir da leitura atenta desse salmo sobre a pessoa de Deus. A primeira é que Deus tem a resposta que apazigua o coração. Deus tem a resposta que traz paz ao coração. Porque logo após ter perguntado de onde me vem o socorro, o próprio salmista encontrou a resposta. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Agora, é importante observar que só precisa de socorro quem está enfrentando uma situação que está para além da sua própria capacidade e possibilidade de resolver. É interessante que o salmista diz que nesta busca por socorro, ele olhou para o alto, ele olhou para cima, ele olhou para os montes. E essa é uma sugestão simbólica, porque quando nós estamos bem, quando as coisas caminham favoravelmente, a nossa tendência é de olharmos menos para o alto e mais para dentro de nós mesmos. Às vezes, quando os ventos estão favoráveis, nós chegamos ao ponto de olhar para nós mesmos e achar que somos autossuficientes. Agimos como se não precisássemos de ninguém, não dependêssemos de ninguém, como se a nossa força e a nossa resistência fossem inabaláveis. Porém, basta que alguma dificuldade que está para além da nossa capacidade nos alcançar, e aí nós começamos a sentir o peso dessa dificuldade e somos envolvidos pelas preocupações como se não houvesse saída. E então somos levados a
como salmista, a tomarmos a atitude de buscarmos socorro em Deus. E de afirmarmos que o nosso socorro só pode vir dele. E quando nós afirmamos que o nosso socorro vem do Senhor, nós estamos declarando que a nossa luta, que o nosso embate, que a dificuldade que enfrentamos com as circunstâncias ou mesmo com as pessoas, está muito além das nossas forças e da nossa capacidade de superá-las. Agora, o que significa afirmar que o nosso socorro vem do Senhor? Bem, primeiro, eu creio que significa afirmar que temos um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento que não envolve terceiros. Porque o salmista diz nesse salmo, o meu socorro. Ele não diz o teu socorro, ele diz o meu socorro. Isso diz respeito a ele, as convicções mais profundas que ele tinha a respeito da pessoa de Deus. E ter consciência desse fato é muito importante, porque existem pessoas que vivem da fé de terceiros. Vivem de uma fé baseada em outras pessoas. São pessoas que creem ou dizem que creem por causa da mãe, por causa do pai, por causa do marido, da esposa. Há pessoas que creem em Deus na base do ouvir falar. Porém, o salmista deixa claro que ele tinha uma relação pessoal com aquele a quem ele declara que era o seu socorro. Ele declara que a sua fé não era emprestada, era uma fé que estava firmada no relacionamento pessoal com Deus. Mas em segundo lugar, essa afirmação de que Deus é o nosso socorro significa também um convite à lembrança contínua, constante. Porque diante da pergunta que o salmista fizera, de onde me virá o socorro? Logo lhe veio à mente a lembrança de que seu socorro vem do Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos desse fato. Nós nos esquecemos que o nosso socorro só pode vir do Senhor. Nós nos perdemos com tantas coisas, nos envolvemos com tantas situações, que muitas vezes nos esquecemos de quem pode verdadeiramente nos livrar. Talvez você tenha se esquecido de que Deus é o seu socorro. De que só em Deus, de fato, você pode encontrar o verdadeiro livramento. Mas o salmista, nesse salmo, diante dessa pergunta que sobrecarregava o seu coração, diante dessa realidade que provocava preocupação, ele se lembra, o meu socorro vem do Senhor. Ele tem uma lembrança repentina de quem era o seu libertador. Mas há uma segunda visão que o salmista tinha a respeito da pessoa de Deus e que era como que um antídoto para que ele pudesse combater a sua preocupação, a sua ansiedade. E a segunda visão é aquela que afirmava ao seu coração que Deus está sempre cuidando dos detalhes da nossa vida. Você pode afirmar isso para o seu coração? Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. De modo que nada pode nos distanciar ou afastar desse cuidado atento de Deus. Vejam que no versículo 4, o salmista diz que nós podemos ter certeza de que Deus é o nosso guarda, que não dorme, que não cochila, que não descansa. Ele está usando evidentemente uma linguagem simbólica, figurada, para se referir a Deus. O que o salmista está querendo transmitir aqui é a certeza de que os olhos de Deus estão sempre atentos, de que os olhos de Deus não desgrudam de nós,
que Ele está atento às nossas necessidades, à nossa fraqueza e que nós podemos confiar nele porque Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que está perto. O verso 5, o salmista diz que o Senhor é o nosso protetor, como sombra que nos protege, Ele está ao nosso lado, como sombra que nos abriga. Você já tentou fugir da própria sombra? Não tem jeito, não é? Por onde quer que você vá, a sombra te acompanha. E quando o salmista está comparando aqui a presença de Deus como sombra que nos abriga, o que ele está afirmando é que quem anda com Deus pode contar com a certeza de que Deus é o seu parceiro. Tal como uma sombra da qual nada pode nos separar. No verso 6, o salmista diz que não importa a hora do dia, nós podemos contar com a certeza do cuidado divino. Ele deixa claro que Deus está conosco durante o dia e durante a noite. No verso 7, ele diz que o Senhor nos protege de todo mal. E esse todo mal é todo mal. Seja o mal físico, o mal espiritual, o mal moral, o mal emocional. O Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso livramento, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa bandeira de vitória, Ele é a nossa alegria e é o Deus disposto a nos socorrer. Verso 8, o salmista diz que o Senhor Deus é aquele que se envolve com as atividades do nosso cotidiano, do dia a dia. Ele é o Deus de manhã cedo, quando nós saímos para o trabalho, para as nossas atividades diárias. Ele é o Deus de noite, quando para casa nós nos retornamos. Ele é o Deus do amanhecer, do sol ao meio-dia. Ele é o Deus do ocaso, da chegada da madrugada. Ele é o Deus da ida, da vinda, do vai e do vem, da luta pela sobrevivência. E isso nos mostra como Deus se interessa por todos os detalhes da nossa vida. E Ele deseja participar e se envolver com todos os momentos que passamos, sejam os de alegria, os de tristeza, sejam os de paz ou de conflito, sejam os de saúde ou na doença. Nosso Deus é o Deus que se interessa por todas as questões que nos envolvem, sejam aquelas que nós consideramos importantes ou aquelas que nós temos por comuns do dia a dia. Deus quer estar conosco no trabalho durante a semana, assim como Ele quer estar conosco nas nossas celebrações. Ele se preocupa com as coisas mais corriqueiras da nossa vida. O que o salmista está deixando claro aqui nesse salmo é que Deus não é um Deus distante, insensível, indiferente à nossa condição, que a nossa dor, por menor que seja, afeta Deus, toca em Deus, que o nosso problema, por menor que seja, diz sim respeito a Ele. Então eu quero lhe convidar nesse momento, inclua Deus no seu negócio, nesse negócio que você está querendo realizar, nesse negócio que você está querendo fechar, nessa causa que você tem para resolver. Inclua Deus na participação de todos os detalhes da sua vida, porque Ele tem prazer em participar de cada detalhe do nosso viver. E se o fato de saber que Deus tem a resposta que apazigua o coração, e de saber que Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida, não for suficiente para você convidar o seu coração a ter paz, para você combater essa ansiedade, essa preocupação
que está ameaçando dominar a sua vida, então acredite em mim. Se essas duas certezas sobre a pessoa de Deus não forem suficientes para combater a sua preocupação, acredite, nada mais o será. Você pode recorrer aos médicos, você pode tomar remédios ansiolíticos, você pode buscar outras ajudas e outros recursos que são válidos, mas enquanto você não convidar o seu coração a descansar no fato de que Deus está no controle, está cuidando de você e que Ele tem a resposta que apazigua o seu coração e está cuidando dos detalhes da sua vida, então a preocupação continuará lhe dominando. Eu quero lhe convidar à oração. Eu quero lhe convidar a orar, porque quando a gente compreende que Deus cuida de nós, nós podemos então seguir a recomendação que o apóstolo Paulo fez aos cristãos filipenses. Quando na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, Paulo disse o seguinte: não andem preocupados com coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades, através de orações e súplicas com ações de graças. A preocupação não muda nada, não altera nada, mas a oração, sim. A oração pode mudar realidades, pode mudar circunstâncias, porque quando nós oramos, nós nos conectamos, nós nos ligamos ao Deus que tudo pode. Por isso é que nós afirmamos que o poder da oração não está em quem ora, e sim naquele que ouve e responde a oração. A oração nos coloca em contato com as possibilidades do Deus do impossível. Quando você estiver preocupado, preocupada, você tem duas opções. Ou você se entrega ao desespero, ao descontrole, ou você submete o seu coração a buscar a Deus na confiança de que Ele está cuidando dos detalhes da sua vida e de que Ele tem a resposta que apazigua o coração. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre significa literalmente descarregar, despejar. Ao orarmos, nós nos livramos da preocupação, porque a providência de Deus independe da nossa preocupação. O resultado da nossa oração é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, que nós podemos sim descansar no fato de que Deus está no controle. Deus tem a resposta que apazigua o coração. E Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. A resposta da palavra de Deus para a ansiedade, para as preocupações que deixam a nossa alma cansada, sobrecarregada. A resposta divina é lembrar-se do amor e do cuidado desse Deus que nos convida a lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ore a respeito de tudo que lhe traz preocupação. Mas ore com fé, experimentando descansar no cuidado daquele que é o Pai amoroso e bom, que está no controle e que tem cuidado de mim e de você. Que Deus te abençoe. Que Deus continue resplandecendo a luz
do teu rosto sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que Ele te dê a paz que excede a todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente. Fique em paz, em nome de Jesus.